Olá, bem-vindo ao Fixomos, eu sou a Vlange e muitos de vocês me pedem com muita frequência. Vlange, lê meu livro? Gente, sério, não dá. Quem me acompanha desde o início do canal sabe que eu lia os contos que as pessoas pediam pra eu ler, eu falava das minhas opiniões, até coisas detalhadas e tal, mas eu tava no ensino médio e eu tinha tipo 100 inscritos, e agora eu tenho 9.000 inscritos, e aliás... E eu tô na faculdade, então são muitos pedidos e pouco tempo. E honestamente, nem todos os livros que vocês me pedem pra eu ler me causam interesse, porque às vezes é um gênero que eu não curto muito, ou um tema que não me interessa, ou uma sinopse que não me cativa. Essas coisas que fazem com que qualquer leitor, inclusive vocês, não tenham vontade de ler um livro específico. Então eu entendo que vocês querem que eu leia os livros de vocês, que eu opine, que eu ajude, mas é aquele ditado, né? Eu espero de verdade que eu consiga ajudar vocês com os meus vídeos, porque é o jeito que eu encontro de falar com todo mundo. Mas, como eu já disse, eu já li sim vários, já visitei vários, a maioria no Wattpad, então por isso que eu botei o Wattpad aqui no título do vídeo e também pra dar visualização. Pra quem não conhece, o Wattpad é um site de autopublicação em que você pode postar o seu livro lá de graça e ler de graça. Eu tenho um perfil lá, tá aqui na descrição, então me sigam lá. Então, pra tentar ajudar mais ainda vocês, eu fiz uma seleção dos erros ou problemas mais comuns que eu vejo nos livros postados no Wattpad. Não que todos os livros do Wattpad tenham esses problemas, nem que os únicos livros que tenham esses problemas sejam os postados no Wattpad. Vocês entenderam, tá? O primeiro problema que eu vejo é a pessoa que escreve com muitos erros de português. É óbvio que até escritores profissionais cometem erros de português, mas isso é uma coisa que se conserta na revisão, mas como o Wattpad é uma plataforma de autopublicação, a gente entende, né, que muita gente não quer contratar um revisor antes de postar a história, é totalmente normal. Mas, assim, tem erros muito gritantes que a gente encontra em alguns livros lá. Como eu falei no meu vídeo 4 passos antes de escrever um livro, é bom que você saiba usar bem o português se você quer ser escritor. A língua portuguesa é a sua ferramenta. Um médico tem que saber usar bem um bisturi, um marceneiro tem que saber usar bem aquele negócio que... E o escritor precisa saber usar bem o português. Então você pode ter a melhor história do mundo, inclusive essa história pode te dar 100.000 leituras no Wattpad, mas se você não sabe usar bem o português, ou se você não se importa em usar bem o português, o que é pior, seu livro não vai ficar bom. Não importa o número de leituras ou de comentários que ele tenha. Uma editora, por exemplo, dificilmente vai chegar pra você e querer publicar aquele seu livro se o seu livro tá escrito cheio de erros de português. E a gente sabe que o Wattpad e outras plataformas de autopublicação na internet são, às vezes, portas de entrada dos autores para o mercado editorial. Então é bom você ter um seu livro bem cuidadinho lá, revisado, saber usar bem o português. E só para constar, quando eu digo erros de português, eu não tô falando só, por exemplo, não saber usar crase. Eu tô falando de não colocar pontuação, de não colocar acento nas palavras, de trocar mais com i por mais sem i, ou escrever exagerado com s ao invés de x. Coisas desse tipo a gente encontra bastante lá no Wattpad. E são erros muito gritantes e, enfim, pega mal você deixar aquilo no seu livro. É bom você tentar melhorar aí. Vlange, como eu faço pra melhorar meu português? Leia muito, mas leia livros que você tenha certeza que estão usando o português corretamente. Qualquer dúvida que você tiver na hora de escrever uma palavra, procura um dicionário ou um site confiável que tire dúvidas de gramática. Eu vou deixar alguns aqui na descrição que eu visito quando eu tenho alguma dúvida. Escreva numa plataforma que tenha corretor ortográfico, mas não automático, por favor, senão ele vai mudar tudo que você escrever e vai ficar aquela coisa que a gente já sabe, né? Por exemplo, você pode escrever no Word, ou então você pode escrever na própria plataforma do Wattpad de escrever lá, desde que seu navegador tenha um corretor. Por exemplo, o Google Chrome tem um corretor ortográfico. O segundo problema que eu vejo nos livros do Wattpad é o uso de uma estrutura meio estranha para escrever, uma coisa que nenhum livro profissional tem. Por exemplo, a pessoa vai começar a narrar o flashback, aí coloca flashback on, aí escreve flashback, aí depois coloca flashback off. Ou sonho on e off. Ou ponto de vista de fulano, na hora que o fulano vai ter o ponto de vista dele, enfim. Isso parece mais com formato de roteiro de cinema, do que com livro. E isso, pra mim, mostra que o autor não conhece muito bem o formato de um livro, de um romance. Ou seja, uma pessoa que não lê muitos livros. Porque o livro ele tem um formato de comunicação que não é esse. E se você está escrevendo um livro, é legal você conhecer o formato de comunicação de um livro. Então, gente, leiam muito. Eu sempre falo que pra ser escritor, você precisa
ser leitor, porque ler é uma das coisas mais fundamentais para quem quer escrever. Então leia muitos livros e você vai entender como é que é o formato de comunicação de um livro e você vai escrever a partir disso. Uma outra coisa que eu vejo muito é uma frequência muito grande de diálogos irrelevantes na história. Gente, vamos deixar uma coisa aqui. Diálogo não é conversa, não é a mesma coisa. Numa conversa a gente fala, oi, tudo bem? Tudo, você? Ah, tô bem, mas tô com um probleminha aqui. Isso é uma conversa, mas num diálogo de livro, dificilmente o seu leitor vai querer ler aquela conversa toda. O seu leitor vai querer ler. Cheguei lá, cumprimentei a fulana, ela disse que tava com um problema, e aí o leitor vai querer saber qual é o problema, sabe? O leitor quer ler a história. Então, se o seu diálogo tá com muitas partes que não são importantes para a história, talvez seja melhor você cortar isso. Então o diálogo ele tem que ter um objetivo que tem a ver com a trama da história ou com o desenvolvimento dos personagens. E é bom que todas as falas do diálogo contribuam para esse objetivo. Assim como tem muitas histórias com diálogos irrelevantes, eu também vejo muitas descrições irrelevantes nas histórias. Sabe, você descrever cada botão da roupa do personagem ou cada móvel naquela sala ou naquele quarto. Eu tenho um vídeo falando sobre descrições, então se você tiver dificuldade para fazer suas descrições ou se você quer entender melhor quais tipos de informações você pode cortar para deixar a sua descrição mais dinâmica e mais fluida para o leitor gostar mais ou para ter mais chance do leitor gostar, então assiste esse vídeo sobre descrições, tá no card, tá na descrição desse vídeo aqui. E outra questão ainda nas descrições é um uso muito frequente de verbos ter e ser. Por exemplo, fulano era alto, tinha cabelo azul, era engraçado. Não que seja errado usar esses verbos, mas o texto fica tipo uma ficha, sabe? O texto fica repetitivo e a descrição vira uma ficha. Você tá narrando a história, você interrompe a história, coloca a ficha descrevendo o personagem e aí volta a história. E tem jeitos muito mais dinâmicos de você colocar uma descrição de personagem ou de lugar, de qualquer coisa que você queira descrever. Por exemplo, eu tinha que olhar pra cima pra falar com fulano, conversávamos muito e ele sempre me fazia rir. Ele gargalhava junto comigo, jogando o seu cabelo azul pra trás da orelha. Isso foi só um exemplo, só pra tentar mostrar como é sim possível você fazer uma descrição que não interrompa a história, mas que esteja entrelaçada com a história. Ou seja, uma descrição mais dinâmica que provavelmente vai atrair mais o leitor e também eu, pelo menos, sinto que eu consigo memorizar melhor a descrição de um personagem ou de um lugar quando ela vem desse jeito, ao invés de vir como ficha que interrompe a história. Uma quinta questão que me incomoda lendo livros do Wattpad é que eles parecem muitas vezes mais do mesmo, sabe? Falta criatividade. Tem muitas histórias que são, tipo, padronizadas. Por exemplo, alguns padrões que eu vejo se repetirem muito. O livro começa com o personagem acordando e indo pra escola, ou então se mudando e indo pro primeiro dia da escola nova. A personagem se apaixona pelo melhor amigo, ou pelo amigo do irmão, ou pelo irmão do amigo. O personagem se olha no espelho, ou então numa fotografia pra descrever a aparência física. O livro se passa nos Estados Unidos ou na Inglaterra, ou então o personagem tem um nome americano ou inglês. Se é um livro de fantasia, geralmente o protagonista é um bambambam de alguma lenda que vai salvar a mulher que ele ama ou então a família dele. Então tem essas características que se repetem muito e eu acho que todo mundo tem muito mais a tentar fazer de inovação do que essas coisas repetidas. Eu acho que a gente tem que tentar descobrir qual é a diferença, qual é a inovação que a gente pode trazer para nossa literatura, pra gente não ficar mais do mesmo. Vamos se soltar, gente, vamos descobrir, vamos experimentar. Então esses são 5 problemas que eu, pessoalmente... Gente, a luz piscou, viu? É você? Esses são 5 problemas que eu, pessoalmente, enxergo em muitos livros que eu leio no Wattpad. Então, se por acaso você já me pediu pra ler a sua história e eu não fiz isso, eu espero muito que você se sinta contemplado com esse vídeo. Ou então, se você tá chegando agora aqui no canal, também espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Aproveita também pra se inscrever aqui no canal, que tem vários vídeos sobre escrita de livros sempre. E se você quiser ler as minhas histórias no Wattpad, meu user é @vlangequemd, igual tá escrito aqui na tela, igual tá o link lá na descrição do vídeo. E lembrando que, assim, eu não tô fazendo esse vídeo com a intenção de zoar ninguém, eu tô querendo ajudar mesmo. Então, deixa seu like no vídeo se você gostou e até a próxima!